muito bom dia. Hoje, 21 de novembro. Que bom ter sua companhia de manhã bem cedinho aqui no Manhã no Ar. Bem-vindos aqui ao programa. Vamos ficar juntos até 8 horas da manhã com muita notícia, muita informação para você. Olha só o que nós preparamos na edição de hoje. Paralisação dos rodoviários é adiada. Movimento que pede melhorias de salários e mais segurança para a categoria deve ficar para quarta-feira. Aqui no estúdio, o assunto é o fim do uso do dinheiro na catraca dos ônibus. Como é que vai funcionar tudo isso, hein? Será que essa mudança vai diminuir o número de assaltos no transporte coletivo? Parentes e amigos dos 3 jovens que sumiram depois de uma abordagem policial fizeram mais uma manifestação pedindo solução para o caso. O trio está desaparecido há mais de 20 dias. A gente pergunta, eles dizem que estão investigando, que investigação é essa que não termina, né? No quadro A Vaga é Sua, a gente fala sobre economia criativa. Microempreendedor se reúne, vários deles se reúnem e criam uma feira para divulgar os produtos e conquistar ainda mais clientes. Além de mostrar o nosso trabalho, muitas pessoas acabam comprando ali e divulgando para as outras pessoas. E isso é muito bom. Tem ainda as notícias do esporte, Peladão a bordo e o sucesso do Bazar da Cris. Foram 3 dias e milhares de negócios fechados. Mais de 17 mil pessoas visitaram os mais de 200 estandes montados no Bazar da Cris. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Seis horas e 7 minutos, estamos ao vivo como todos os dias. Você pode participar do Manhã no Ar com a gente, mandando para cá sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É muito simples, é só enviar uma mensagem de vídeo ou de áudio para o nosso WhatsApp. O número, anota aí se você não tem ainda, 992258767. Você também pode entrar na nossa página do Facebook, essa que aparece aqui atrás do telão, interagir com a gente, falar com a gente por lá, que a gente adora. Olha, o Sindicato dos Rodoviários cancelou a paralisação dos ônibus prevista para acontecer hoje, mas confirmou que deve iniciar uma greve a partir da próxima quarta-feira. As principais reivindicações são aumento salarial e garantia de segurança. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Márcio Azevedo, ao vivo. Não é isso, Márcio? Bom dia. Como está esse impasse aí em relação à greve, hein? Até a última sexta-feira, o Sinetran não havia recebido nenhuma notificação do Sindicato dos Rodoviários, mas eu preciso saber de você como é que está o clima aí na manhã dessa segunda. Márcio, bom dia. Oi, Dani, muito bom dia. Olha, tirando essa chuva, está tudo muito tranquilo. Os ônibus estão circulando normalmente, pelo menos é o que a gente observa aqui na zona oeste de Manaus, onde nós estamos. Na sexta-feira, houve aquele movimento do Sindicato dos Rodoviários que parou praticamente a cidade quando interditou o terminal da Constantino Neri. E ao término, antes de dar ordem aos motoristas para liberarem a via, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci Oliveira, falou com um motorista, que inclusive a gente estava lá e a gente conseguiu captar esse áudio quando a gente filmava, informando que na segunda-feira eles iriam parar as garagens. Não se sabe ao certo o motivo deles terem voltado atrás, mas o fato é que eles comunicaram que não iam realizar mais essa paralisação na data de hoje e iriam fazer, como você bem disse, na quarta-feira, já na verdade como uma greve e não apenas como uma paralisação de advertência, como iria acontecer no dia de hoje. Acontece que desde a semana passada, desde antes de sexta-feira, vigoram a liminar da desembargadora Francisca Rita, do Tribunal Regional do Trabalho, multando o Sindicato dos Rodoviários em R$50 mil, se caso fizesse a greve. No despacho dela, a desembargadora considerou ilegal a possibilidade de greve dos rodoviários com a justificativa de estarem reivindicando as questões salariais e também o pagamento de horas extras atrasadas. Ela considerou que todos esses assuntos já estão sendo discutidos no julgamento do dissídio coletivo, que está na mão do colegiado de desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, porque houve um litígio, não chegaram a consenso, e aí está esse
dissídio está sendo decidido agora pela Justiça. Então, não caberia essa paralisação como forma de pressão. A desembargadora, na ocasião também, estipulou uma outra multa de R$50 mil caso eles fizessem o que estava pretendido ser feito no dia de hoje, ou seja, interditar o acesso às garagens. E aí essa multa seria de R$50 mil por garagem interditada. Então acreditamos que por esse motivo, pela questão de pesar no bolso, é que o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários desistiu de fazer essa paralisação e está pensando em realizá-la só na quarta-feira, que na verdade ainda não há muito uma confirmação, Dani, se eles vão de fato realizar isso na quarta-feira ou não. Essa foi a informação inicial do presidente do sindicato, mas a gente sabe que tudo isso ele pode voltar atrás. O que eles também estão alegando é que o Tribunal Regional do Trabalho, isso foram palavras deles na sexta-feira, geralmente só julga em favor dos empresários. E quando é em favor da categoria dos trabalhadores, geralmente querem aplicar multa, querem proibir o movimento paredista deles. O Fernando Borges, que é o diretor, que é o jurídico do Sindicato dos Patrões, do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiro do Estado do Amazonas, informou que a respeito da greve prevista para a próxima quarta-feira, ainda não recebeu a notificação, que pela lei tem que ser expedida com no mínimo 72 horas de antecedência, ou seja, 3 dias. Então, o sindicato teria, pelas contas, até hoje, os sindicatos rodoviários, até hoje, para notificar o sindicato, o Sinetran, no caso, o Sindicato das Empresas, de que na quarta-feira vai paralisar o sistema. E aí, se isso não acontecer, há mais uma ilegalidade. Porém, como existe essa liminar da desembargadora em vigor, a gente não tem a certeza. O fato é que, de um lado, os sindicatos rodoviários prometem na quarta-feira deixar apenas 30% da frota circulando, e aí o usuário mais uma vez vai ser penalizado. Por outro lado, o diretor jurídico do Sindicato dos Patrões diz que não acredita muito que isso vai acontecer por conta dessa liminar da Justiça, e se for o caso, deve entrar na Justiça também para proibir essa ameaça de paralisação na quarta-feira. A boa notícia para você, usuário que está nos assistindo, é que nesta segunda-feira, tirando esse temporal que está atingindo Manaus, o transporte público está funcionando normalmente, Dani. Obrigada, Márcia Azevedo, pelas informações. Daqui a pouco eu volto contigo falando de outros assuntos. Inclusive, daqui a pouco a gente volta também a falar desse assunto, transporte coletivo. Na entrevista de hoje, Márcia e todos que nos acompanham, a gente vai conversar com o diretor jurídico do Sinetran, que vai explicar melhor como funcionará o sistema de bilhetagem para tentar diminuir ou quem sabe, abolir de fato, né, o uso de dinheiro nos ônibus, e também vai falar sobre essa ameaça de greve que o Márcio acabou de citar para a gente. E ontem pela manhã, lá no Grande Vitória, na zona leste da cidade, familiares dos 3 jovens que sumiram depois de uma abordagem da polícia fizeram mais uma manifestação pedindo a solução para o caso. A última vez que o trio foi visto foi na madrugada do dia 29 de outubro. Vamos ver como é que foi essa manifestação. Os cartazes pedem justiça e mostram as fotos de Alex, Rita de Cássia e Everton. Hoje já está com 23 dias e nada de resposta. A gente pergunta, eles dizem que estão investigando. Investigando, que investigação é essa que não termina, né? Por quê? Porque são casos que envolvem os PM, né? O Estado. Aí não é resolvido. Se fosse um caso simples, já tinha sido desvendado. Policiais que estavam trabalhando no dia do desaparecimento já foram ouvidos. Mesmo com a investigação em curso, as famílias querem mais agilidade para solucionar o caso. Que eles possam confessar onde está os nossos filhos, vivo ou morto, mas nós queremos uma resposta. Por que não prenderam o meu filho? Se ele devia à sociedade, se devia à justiça, prendesse, como outros são presos. Depois de percorrer algumas ruas aqui do bairro, a passeata terminou aqui neste local, próximo a essa farmácia, onde os jovens foram vistos pela última vez depois de serem abordados pelos PMs. Alex Júlio Roque, Rita de Cássia Castro e Everton Marinho estão desaparecidos desde uma abordagem policial na madrugada do dia 29 de outubro. Este vídeo mostra o momento em que um dos policiais leva a moto de um dos jovens. Alex é um dos envolvidos na morte da líder comunitária Rosenira de Souza no mês de julho deste ano. Segundo as investigações e áudios divulgados, ele estava ameaçando de morte PMs que moram na área e atrapalhavam o tráfico de drogas, o que pode ser o motivo para o desaparecimento.
E o médico Mohamed Mustafa retornou para o comando do policiamento especial da polícia nesse fim de semana. Preso desde o dia 14 de outubro na unidade prisional do Buraquequara, o médico foi reconduzido ao CPE da noite de sábado. Segundo os advogados de defesa, Mustafa corria risco de morte lá no presídio. De acordo com a direção da unidade prisional, a presença do médico agitou demais os detentos que pediam que ele ficasse no mesmo pavilhão que os demais. Mohamed Mustafa foi preso em setembro pela Polícia Federal durante a Operação Maus Caminhos, suspeito de liderar um esquema que desviou mais de 321 milhões de reais em verbas públicas da saúde do Estado. Durante as investigações, a Polícia Federal apontou que o dinheiro desviado era usado para bancar vida de luxo do médico e de seus comparsas. Os casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes aqui na região norte preocupam o Unicef e as autoridades do estado. Segundo dados nacionais, o Amazonas responde sozinho por 13% dos registros no país e ocupa o 5º lugar nesse ranking vergonhoso. O ranking das denúncias. Elas precisam ser feitas, mas, claro, elas são feitas diante de um crime que nunca poderia acontecer. A maioria dos casos de violência acontece no ambiente doméstico, lugar onde as crianças e adolescentes deveriam estar protegidos. Em Manaus, a maior incidência está nas zonas norte e leste da cidade. O Amazonas ocupa o 5º lugar no ranking nacional em número de denúncias. E os tipos de violência mais recorrentes contra crianças e adolescentes são negligência, violência psicológica, física e violência sexual. Por isso, a coordenação regional do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, realizou esse seminário envolvendo várias instituições ligadas à proteção dessas vítimas. Para o coordenador do Unicef, o maior desafio é levar as ações de proteção e apoio para os municípios do interior. A realidade de nossos municípios, não só no estado do Amazonas, mas na região, que são municípios pequenos, com pouca capacidade, com poucos recursos, onde a criatividade tem que ser nossa tônica de trabalho. A representante da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara Federal disse que combater a impunidade faz parte desse trabalho. O estado do Amazonas é um estado que carrega índices que questionam a nossa cidadania e que questionam se nós estamos ou não dentro de um marco civilizatório, porque nós temos aqui, enfrentamos aqui, durante o processo da CPI, enfrentamos uma impunidade. É uma impunidade que naturaliza a violência sexual contra crianças e adolescentes. Segundo dados do Disque 100, em 2015, foram 37 mil denúncias de exploração e abuso sexual de menor. Mais de 13% dos casos registrados no Amazonas. Para a secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, deve haver maior empenho das instituições, porque as denúncias representam menos de 10% dos abusos que realmente acontecem, mas que não são denunciados. Mapear as demandas dessa rede e pensar em estratégias conjuntas das instâncias federativas, governo federal, estadual e municipais, para pensar em estratégias colaborativas para que a gente, de fato, consiga receber essas denúncias. Esse é o primeiro passo. Primeiro e importantíssimo passo. Agora a gente fala de saúde. Quem já teve aí conjuntivite sabe como os sintomas dessa doença são extremamente desconfortantes. A inflamação nos olhos é contagiosa e as mudanças bruscas no tempo podem, olha só, favorecer esse contágio. Quer se prevenir? Acompanhe a reportagem. Esta família há dias sofre com conjuntivite. As crianças foram as primeiras a sentir os sintomas. Tem hora que espeta, assim, como se tivesse um cabelo dentro. Aí o olho lagrima demais, escorre, o olho gruda. É uma sensação terrível. Uma sensação, assim, de ter areia dentro do olho. A conjuntivite se caracteriza pela inflamação da conjuntiva, essa membrana transparente que recobre o globo ocular e a parte interna da pálpebra. Ela pode ser tóxica, alérgica, bacteriana ou viral. O tempo seco e mudanças climáticas bruscas costumam favorecer o aparecimento das infecções. Muita gente pensa que pode se proteger da doença evitando locais fechados, como shoppings e ônibus, por exemplo. Mas, na verdade, o que elas devem evitar é colocar a mão em locais onde muita gente pega, como corrimão, interruptores e maçanetas. Se não tiver jeito, aí basta lavar bem as mãos e evitar compartilhar toalhas. A
Conjuntivite infecciosa necessariamente tem que ter o contato, não pega pelo ar. Então, principalmente através das mãos, do aperto de mão, usar um celular, usar um teclado, pegar na porta. Então, tem que ter esse cuidado quando tiver alguém com a suspeita de conjuntivite em lavar mais vezes as mãos. O médico explica ainda que a doença, apesar de incômoda, não é grave. Geralmente dura entre 5 e 7 dias, mas dependendo do tipo, pode resistir por meses. Muitas vezes compromete os 2 olhos, não necessariamente ao mesmo tempo. O contágio se dá a qualquer momento. Enquanto o doente estiver com os sintomas, tem chances de transmitir a conjuntivite. Em caso de suspeita, sempre é bom consultar um especialista. Porque é um tratamento específico. É lógico que algumas coisas você melhora os sintomas. Então você pode fazer uma compressa fria, dependendo do caso, né? Mas sempre tem que ir no médico. Às vezes muito simples, é só o fato de lavar a mão, ter aí cuidado com a higiene, já evita bastante ou pegar a doença, passar a doença adiante, isso é bem importante. Vamos mudar de assunto agora. Você já ouviu falar na árvore jucá, também conhecida como pau-ferro? Pois é. Popularmente, algumas pessoas usam essa planta no combate a processos inflamatórios do organismo. A boa notícia agora é que desse conhecimento tradicional está sendo confirmado pela ciência. Pesquisadores da UFAM conseguiram comprovar que a árvore tem propriedades que auxiliam no tratamento até do rejuvenescimento. A reportagem é do José Augusto Souza e do Carlos César. O mercado Adolfo Lisboa é parada obrigatória para quem gosta de chás medicinais. Eu faço de paracanaúba. É bom para quê? É para todo tipo de inflamação. Para quem tem diabetes. Diabetes nós temos a pata de vaca. Machucado debaixo do pé. Pode ser esporão de galo, né? É a babosa. Agora, a senhora sabe algum assim que deixa a gente mais novo, assim, anti-envelhecimento? Tem alguma planta? Ah, não tem não. Tem sim. Em meio a essa diversidade de ervas, cascas e raízes que surpreendem os turistas, existe um ingrediente com potencial para ser a nova arma a serviço da beleza. Seria a embaúba ou o cipó tuíra? Nenhum dos dois. Na sabedoria tradicional do caboclo, o jucá é utilizado como anti-inflamatório, cicatrizante natural, antisséptico para tosse e até para gengivite e asma. E agora, cientistas da Universidade Federal do Amazonas descobriram que essa planta também ajuda no tratamento de manchas e até anti-envelhecimento. A novidade foi publicada recentemente numa das mais conceituadas revistas científicas de dermatologia. É resultado de 10 anos de pesquisas coordenadas pelo farmacêutico Emerson Lima. Ele se inspirou na sabedoria popular para estudar as propriedades do jucá e criar um extrato que pode compor cremes de beleza. Que substâncias que estão presentes nesse extrato e que podem ser aproveitadas aí, tem benefícios, né, para a nossa pele? Bem, no estudo fitoquímico que nós fizemos da espécie, nós identificamos vários componentes, dentre eles os componentes majoritários que a gente pode citar são rutina, ácido gálico e catequinas. A rutina e o ácido gálico são poderosos antioxidantes e as catequinas inibem as substâncias produtoras de melanina, responsável pela cor da pele e também das manchas. Se a pessoa quiser agora ir até a feira, comprar ali suas folhinhas de jucá e fazer um remédio caseiro, o efeito pode acontecer em casa também ou não dá para garantir? Bem, o estudo que nós fizemos foi puramente em células, colocando o extrato diretamente em contato com a célula e verificando esse efeito. Não é possível garantir de que se você fizer um chá ou um outro tipo de formulação caseira, isso possa funcionar diretamente sobre a pele. O jucá é uma árvore nativa do Brasil, presente nas regiões Norte e Nordeste. Também é conhecido como pau-ferro. A casca do tronco e os frutos são usados tradicionalmente para fazer chá, mas é preciso ter cuidado no consumo deste e de outros remédios medicinais. Este terapeuta trabalha com fitoterápicos há 20 anos e garante: o fato de ser natural não impede que o produto cause problemas. O produto natural ele tem um padrão. Esse padrão ele é colocado em miligramas. Passou daquilo ali, começa a ter um efeito colateral. Pode ser uma dor de cabeça, uma diarreia, uma dor no estômago.
É preciso ficar atento, porque as ervas também têm prazo de validade. Observar o aspecto da embalagem e do local onde ela é vendida. No caso do extrato de jucá, falta finalizar alguns estudos toxicológicos e aguardar o interesse de uma empresa para criar produtos com esse princípio ativo e levar a sabedoria do caboclo amazônico para o mercado mundial. Olha, se você tem bichinho de estimação em casa, fique atento, viu? Cães e gatos também podem desenvolver câncer de próstata. E assim como no caso de humanos, a prevenção à doença ainda é o melhor remédio. Seu Osvaldo, que sempre se preocupou em fazer exames de prevenção contra o câncer de próstata, não imaginava que os bichos também podiam desenvolver a doença. Por isso, o Black, de 11 anos, e os outros animais dele não escaparam dos exames preventivos. Meu gato e o cachorro, porque eu tenho 5 gatos, é uma lembrança que minha mãe deixou para mim. Ou seja, então o senhor se preocupa com a sua saúde e com a do seu animal também. Claro. E foi justamente com a mesma preocupação que vários donos de cães e gatos foram até esta faculdade particular participar da campanha Novembro Azul Pets. A gente cuida como se fosse um filho e aí é melhor cuidar logo, né? Prevenir. Os exames preventivos em animais são mais eficazes por meio da ultrassonografia. O toque retal e o exame de sangue são feitos em último caso. A doença tem mais chances de se desenvolver em cães a partir de 7 anos e em gatos a partir dos 4 anos. Sempre é um animal um pouco mais velho, só que tumores podem desenvolver com animais jovens também. É ficar atento a alguns sinais clínicos, tipo o animal com dor abdominal, o animal com dificuldade da micção da urina, fica urinando com gotejamento, quando vai urinar, às vezes vocaliza com dor. São sinais clínicos que o proprietário pode ficar atento e procurar um médico veterinário para tentar ajudar. Mas, segundo os veterinários, a melhor forma de prevenir é a castração. Quanto antes o animal for castrado, menos chances ele vai ter de desenvolver a doença. A produção do tumor de próstata está diretamente ligada à produção de testosterona, que é basicamente produzida pelos testículos. Mas além da castração, tem outras medidas, como uma boa alimentação, um animal não passar por estresse, um animal praticar exercício físico. Isso tudo pode diminuir o número de animais com tumores de próstata, inclusive outros tumores também. E no quadro A Vaga é Sua de hoje, você vai conferir uma forma muito bacana de crescer no mercado sem muita competição, viu? A economia criativa. Microempreendedores se uniram e criaram uma feira para divulgar os produtos, conquistar aí mais clientes. A primeira edição foi em outubro e foi um sucesso. Uma excelente ideia para quem atua com pequenos negócios, quer crescer na vida, se desenvolver. Vamos conferir. Isis é artesã e vende produtos pela internet. Os clientes dela queriam ver os produtos de perto. Para não perder as vendas, decidiu agir. A ideia foi que esses clientes conseguissem vir até mim. Como eu não tenho espaço próprio, a gente acabou criando essa feira e abrindo oportunidade para também outros expositores, outros donos de lojas colaborativas estarem fazendo essa feira junto com a gente. A feira que Isis se refere é o projeto Florarte. A primeira edição reuniu mais de 20 microempreendedores da chamada economia criativa. Como Sabrina, que trabalha com personalização de bolsa. Ela conta que percebe as maiores vantagens depois do evento. O pós-feira é excelente para a gente. Por quê? Porque nas feiras a gente, além de mostrar o nosso trabalho, né, muitas pessoas acabam comprando ali e divulgando para as outras pessoas. E isso é muito bom. Por quê? Porque elas pegam o nosso contato, elas nos adicionam nas redes sociais e com isso vai abrangendo ainda mais a nossa clientela. Júnior trabalha com hambúrgueres artesanais. Ele e a mulher fazem entregas por encomenda. E eles aproveitam o ambiente para mostrar o diferencial dos sanduíches. Nós temos 3 tipos de hambúrguer. O hambúrguer vegetariano, o vegano, que não leva nada de carne, nada animal. Nós temos o hambúrguer de tambaqui, que é mais uma coisa regional, que leva algumas especiarias daqui, por exemplo, jambu, banana pacovan, o próprio tambaqui moído. E nós temos o de carne, que é como a maioria dos outros hambúrgueres de carne que tem artesanais aí pela cidade. Aqui o clima é de colaboração sem rivalidades. Hoje o projeto reúne iniciativas das áreas de gastronomia, artesanato e fotografia.
A feira está aberta para quem quiser, né, se juntar a gente e para dar uma oportunidade para as pessoas estarem mostrando o trabalho delas, estarem mostrando o produto delas pessoalmente para os clientes delas. Para esse especialista, a economia criativa é uma nova tendência no mercado que só traz benefícios. Hoje a gente vê um crescimento muito acelerado de pessoas que são microempreendedores ou empreendedores individuais que oferecem um serviço que ele mesmo possa produzir, algo que ele mesmo possa produzir e vender. A gente volta a falar do assunto que está mexendo aí com a vida dos trabalhadores, usuários do transporte coletivo aqui na nossa capital. A alteração da forma de pagamento das passagens. Atualmente, paga-se em dinheiro, mas na última semana a Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público anunciaram uma série de medidas para coibir o número de assaltos nos ônibus e, entre elas, a mudança para o pagamento com cartão eletrônico nos coletivos, o Passa Fácil. A decisão, que ainda não é definitiva, dividiu várias opiniões, gerou bastante polêmica. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Manhã no Ar o Fernando Borges, que é diretor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no estado do Amazonas, o Sinetran. Bom dia, Fernando, que bom recebê-lo aqui no Manhã no Ar. Bom dia, obrigado. Obrigada também por ter aceito o nosso convite. Fernando, é um caminho sem volta? Isso já está definido? Será assim? Nós temos hoje tecnologia para trabalhar sem dinheiro na catraca. E isso é uma tendência natural, né? Nós dizemos que isso é a modernidade contra a criminalidade. E temos a perspectiva bastante positiva que com a implantação disso reduziremos a níveis baixíssimos a violência no interior dos coletivos. Isso já existe em outras cidades? Em que cidades do país é mais usado e qual é o resultado? Nós temos essa aplicação dessa tecnologia amplamente em Curitiba, no Rio de Janeiro. Aqui mais no norte nós temos em Campo Grande, onde, devido principalmente à questão da violência, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul encampou uma campanha para acabar com o dinheiro em espécie no ônibus e com um resultado bastante positivo, à medida em que o perfil criminológico do assaltante de ônibus é invariavelmente de pessoas que buscam dinheiro para saldar dívidas de tráfico, etc. Então, isso diminui drasticamente a violência dentro do coletivo. Esses números, assim, são palpáveis? Eles estão diretamente relacionados a essa diminuição da circulação de dinheiro dos trocadores, dos cobradores nos ônibus? Como é que a gente pode fazer essa relação, Fernando? Sem dúvida. Existem estudos, inclusive, da parte da Secretaria de Segurança Pública, né, que traçou o perfil dessas pessoas que praticam essa violência. E o perfil é invariavelmente esse, são pessoas jovens, né, indivíduos jovens, dificilmente com mais de 25 anos, muitos menores, né, que vêm no caixa do cobrador, uma expressão que o próprio secretário de Segurança utilizou. Eles usam o caixa do cobrador como um caixa eletrônico, é o caixa eletrônico deles. Ali eles vão, então, ter um acesso fácil a uma receita que pode chegar aí a R$200, R$300, né? Para isso, muitas vezes, se valendo de arma branca, que é uma faca, né? Faca de cozinha, inclusive, que foi utilizada recentemente para tirar uma vida de um colaborador nosso, e aí isso acaba acontecendo. Então, com o fim desse uso desse dinheiro ali no local, certamente há uma possibilidade de se reduzir drasticamente esse tipo de violência. Agora, os usuários alegam, por sua vez, que não reduziria porque eles também carregam dinheiro e outros bens, cordão de ouro, um celular, e eles estariam ainda sujeitos a sofrerem essa violência, assalto dentro dos coletivos. Quer dizer, não haveria mais assalto aos ônibus, né, ao dinheiro dos empresários, mas a população continua igualmente desguarnecida. Existe a possibilidade da pessoa ser roubada em qualquer lugar. Isso é um risco que é inerente à vida em sociedade, ainda mais num contexto atual que nós vivemos aí de crise e outras mazelas sociais, né? Inclusive em outros países, a pessoa pode ser roubada no metrô de Londres, em Nova York, etc. Então, quer dizer, isso pode acontecer efetivamente, né? Tanto que a pretensão não é reduzir a zero os índices de violência, mas uma redução que ocorra de 50%, de 70%, já é uma grande redução, né?
ao se poupar as vidas das pessoas que estão ali, dos colaboradores, do cobrador, do motorista, né, e também dos passageiros, isso é uma grande vantagem, né? E as pessoas muitas vezes já estão, já se cuidam naturalmente, já não usam joias em locais públicos, né? Isso já é uma conduta natural das pessoas. Então a perspectiva é efetivamente de haver uma redução bastante significativa com essa medida. O sindicato e os trabalhadores, de um modo particular, também ficaram bastante preocupados com a diminuição dessa atribuição, dessa função, né, do cobrador, do trocador. A partir do momento que não precisa mais dar o troco, essa função deixaria de existir e essas pessoas, em tese, ficariam desempregadas. O Sinetran diz que não. Como é que, num caso como esse, pode ser administrada a situação? Na verdade, o que ocorre é o seguinte: hoje nós estamos muito suscetíveis a essas notícias a partir de boato de internet, etc. Não há nenhuma chance de nós alterarmos a questão da função do cobrador. Primeiro, ele já faz essa função hoje de auxiliar e de fiscal do uso do cartão. O sistema de bilhetagem eletrônica, ou seja, com cartão de passagens com crédito eletronicamente carregável, já existe há 10 anos, né? E ele já faz essa função de fiscalizar o uso. E vai continuar assim. Até porque a gente sabe que se você, de uma hora para outra, né, implantasse uma medida dessa, retirando os colaboradores que fazem essa função, efetivamente o povo iria pular a catraca, iria ter pessoas que iriam fraudar, não iriam saber usar, né? Então nós temos aí, não temos no horizonte a alteração dessa função, porque nós precisamos dos cobradores, eles são um auxiliar do motorista nessa função. Então não sequer há um estudo em relação a isso, em relação à alteração dessa função, né? A retirada dessa função. Continua, né? E o nosso foco agora é o quê? É a modernidade contra a criminalidade. É realmente fazer com que a utilização do cartão aumente para evitar a violência, inclusive protegendo a vida dos cobradores. Agora, Fernando, muita gente não usa rotineiramente o transporte coletivo, né? Então, a pessoa que todos os dias já usa esse tipo de transporte tem um cartão, sobretudo no caso de estudantes e pessoas que têm algum tipo de benefício de meia passagem. Então, já tem o cartão, já sabe como é que é a rotina. Tem gente que não, tem gente que tem carro próprio ou anda de carona com o pai ou com outra pessoa e, eventualmente, precisa usar o transporte coletivo. Para essas pessoas não ficaria confuso? Como seria? Não, o que ocorre? Hoje nós temos aproximadamente 20 pontos de recarga de cartão eletrônico para uso nos ônibus. Nós pretendemos aumentar isso no primeiro momento, até o início do ano que vem, para 200 pontos. E depois até ao final do ano para 500 pontos. Inclusive em áreas como aeroporto, em shoppings, no comércio em geral, de modo que vai ficar muito fácil para a pessoa adquirir o cartão eletrônico de passagens. É claro que o fim do uso do dinheiro ele não vai se dar de um dia para o outro. Existe todo um processo, né, de informação da população, porque se o consumidor não for informado, a regra não vale. Ou seja, se o consumidor não está sabendo e chega no ônibus com o dinheiro, nós vamos ter que aceitar o dinheiro. De modo que só vai valer quando toda a sociedade estiver plenamente ciente de como funciona a nova sistemática e tiver absorvido essa tecnologia. Como é que está o cronograma para isso? Vocês pensam nesse tipo de implantação, você acabou de dizer, ela é paulatina, por etapas, ela começa a partir de quando e como é que vai ser feita isso? Não haverá uma proibição súbita da utilização do dinheiro. No primeiro momento, o que haverá é o aumento da rede de recarga, para incentivar as pessoas a voluntariamente utilizar essa tecnologia. Com isso, havendo essa mudança cultural, isso vai ser pesquisado, vai ser observado gradativamente, aí sim poderá ocorrer então a vedação do uso do dinheiro, mas jamais de forma súbita, ou seja, nós vamos acompanhar a população e essa mudança cultural que vai ocorrer aos poucos. Mas essa ampliação de postos de venda do cartão e recarga do cartão sobe de 20 para 200, né? É isso a previsão de vocês? Começa em março de 2017 ou deve ser completamente implementada em março de 2017? Não, até março nós temos a perspectiva de já haver essas 200 pontos de recarga em bares, restaurantes, em locais públicos, aeroporto, terminais, farmácias, né? E iniciar uma campanha
publicitária, inclusive, para incentivar o uso dessa tecnologia. Isso até março, né? E aí nós vamos observar essa mudança cultural da sociedade, como a coisa vai se desenrolar. Sobre a violência, né, o objetivo justamente de diminuir o uso de dinheiro dentro do ônibus é diminuir o número de assaltos. Eu tenho números aqui, vou ler para não errar. Foram registrados entre janeiro e outubro, nas 10 empresas de transporte coletivo, 2.767 assaltos, uma média de 10 ocorrências por dia. No mesmo período do ano passado, 2.203. Quer dizer, aumentou bastante, né? A gente tem aí 500 assaltos a mais no mesmo período. Essa é uma decisão dessa redução ao mínimo possível do número de dinheiro dentro do transporte. O senhor acha que de imediato já vai dar um impacto nesses números? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, o nosso colaborador, o cobrador, o motorista, serão os primeiros a defender essa tecnologia, porque vão sentir no dia a dia do seu trabalho, né, a mudança nesse sentido. Inclusive é importante destacar, esses números são importantes, porque só esse ano, né, já houve um prejuízo de mais de R$800 mil só com isso, ou seja, dá para comprar quase 4 ônibus novos. 4 ônibus novos para servir a população foram jogados fora por esse tipo de ocorrência. É importante destacar que esse dinheiro que é roubado do ônibus, ele tem um impacto até mesmo na tarifa, né? Porque é um custo a mais. Vocês já consideram quase um custo fixo, né? Porque já está contando com aquele assalto, que é um absurdo, né? É verdade. É um absurdo. É verdade. Agora, eu vou mudar de assunto, sair um pouco dessa questão do dinheiro dentro do transporte público para conversar contigo sobre essa possível ameaça de greve da quarta-feira. Existe a lei de greve, existem algumas etapas a serem cumpridas para quem pretende fazer a mobilização. Até agora, vocês já receberam algum informe do Sindicato dos Rodoviários sobre essa possível paralisação na quarta? Não fomos informados, não houve nenhum tipo de notificação. Efetivamente, a lei impõe isso, não só uma notificação às empresas, mas também a toda a sociedade, porque o trabalhador que sai para trabalhar todos os dias, ele não pode ser pego jamais de surpresa, né? E isso é uma ilegalidade. E o Tribunal do Trabalho tem agido prontamente nesse sentido, a fim de coibir esse tipo de prática, já havendo mais de R$2 milhões em multas aplicadas aos sindicatos rodoviários por esse motivo. De modo que nós não acreditamos que eles venham afrontar a justiça, né? Inclusive que pode resultar aí, em última análise, até numa prisão das lideranças sindicais, se vier descumprir essa ordem judicial que está em vigor. Existe uma ameaça velada para amanhã de hoje, né, segunda-feira, ainda bem que não se concretizou, porque a gente sabe que para quem usa o transporte coletivo, é um transtorno realmente. Agora existe essa possibilidade da quarta. Na semana passada, a gente já pôde ter uma ideia de quando para assim, de uma hora para outra, o caos que não fica na cidade, né? Sobre o que aconteceu na semana passada, alguma medida retroativa que pode ser tomada? Semana passada, o que nos chegou a informação de que houve um protesto em virtude justamente do latrocínio que ocorreu, né, da morte do motorista, naquele caso de assalto. Não sabemos exatamente o que foi, mas de qualquer forma nós vamos comunicar ao Tribunal do Trabalho, à medida que existe uma liminar em vigor, né, e essa questão vai ser analisada de acordo com as provas juntadas no processo. Nessa quarta, então, até esse momento vocês não têm nenhuma notificação, acreditam, como o senhor mesmo falou, que pelas medidas judiciais cabíveis e já colocadas, não deve haver essa greve, ou vocês trabalham ainda com a possibilidade dessa paralisação? Não, nós acreditamos que não deve haver, à medida que já não há mais tempo hábil para avisar a população com 72 horas de antecedência, né? Então, se acontecer uma greve, será ilegal e já existe uma liminar em vigor do Tribunal do Trabalho, que, se descumprida, pode resultar em multa e prisão dos líderes sindicais. Eu conversei com o Fernando Borges, ele é diretor jurídico do Sinetran. A gente falou aqui dessa mudança da bilhetagem, da forma de pagamento, também dessa possível greve. Ele acredita que não vai haver, mas a bilhetagem com o pagamento com cartão já é um caminho sem volta, mas vai ser feito, segundo o Fernando, de uma maneira gradativa para que a população não seja pega de surpresa. É isso, Fernando? Exatamente. Tá bom, muitíssimo obrigada. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Até a próxima vez. O prazer é meu, estou à disposição.
A gente vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes para falar de trânsito. Vamos falar do RC Coop e também de empreendedorismo de uma comunidade indígena do interior do estado. Um bom exemplo aí a ser seguido, 6 horas e 44 minutos. A gente volta já já.